episódio de hoje, a Anitta parte em busca do sonho. O sonho é o de uma vida inteira que despertou para o empreendedorismo aos 13 anos, idade com que criou a primeira empresa, mas que desde cedo elevou a uma dimensão solidária e social, movida pela generosidade altruísta que vai procurando e encontrando nos locais mais inóspitos ou nas situações mais inesperadas. Estuda Psicologia Clínica em Portugal, mas considera que o que a define em termos académicos são as formações que fez em 2011 em Harvard, Financials and Stewardship, e na Universidade para a Paz das Nações Unidas, Entrepreneurship. Viaja desde sempre e é essa a forma de se regenerar, mas tem sido também a forma de se descobrir ou redescobrir, definir-se enquanto ser humano, descobrir de que massa é feita, quais os seus dons, para onde vai. Trabalhou para a ILO, Agência das Nações Unidas, no contexto do tráfico humano na América Latina em 2009 e continuou dedicada a projetos sociais num ano de viagem entre Índia, Nepal e Tibete, experiência que considera tê-la feito desfragmentar-se. Na sequência, em 2012, fundou a Sapana, da qual é CEO. Sapana é a alcunha com que as crianças no Nepal a acarinharam, significa sonho. Carolina Almeida Cruz é o seu nome e acredita que somos do tamanho dos nossos sonhos. Olá, eu sou a Billy. Olá, eu sou a Ellie. Olá, eu sou a Carolina. Hoje a Carolina. Olá, Carolina. Carolina, queres partilhar o teu sonho connosco? Meu Deus. O meu sonho profissional, o meu sonho de pessoa, qual dos sonhos? Eu acho que se confundem, não? Pelo Sim. menos é a sensação que temos. Hoje em dia a Sapana deixou de ser um sonho meu já há muito tempo, ou seja, eu acho que nunca foi. E isso é um ponto muito importante e que até aproveito mesmo esta oportunidade para dizê-lo, quer dizer, eu tento dizer constantemente que Sapana é um sonho partilhado por toda a equipa, é um sonho partilhado por todas as pessoas que trabalharam 5 minutos com a organização, 10 minutos, um ano, um mês, uma semana. É o acrescento de cada pessoa que faz com que uma organização que começou em 2012, neste momento específico, acho que esteja a fazer um trabalho tão bonito e ainda com tanto para crescer. E isso para mim é fundamental. Eu acho que nós muitas vezes na organização e na Sapana perguntamos o que é que andamos a fazer, ou seja, qual é verdadeiramente o nosso mote. E o nosso mote é isto, é capacitar pessoa a pessoa. Isto é muito desafiante, porque é num âmbito individual, ou seja, é tratar as pessoas como elas são, pessoas, independentemente do contexto, da situação, se estão desempregados ou não, se são reclusos ou não, se são ex-reclusos ou não, se é um colaborador de uma empresa já desmotivado, se é um colaborador do nosso setor público muito motivado e que quer inspirar os outros, mas às vezes sente que não consegue. São pessoas e cada pessoa tem um mundo dentro e acho que o nosso papel tem sido despertar esse mundo e despertar essa capacidade de pôr o mundo cá fora. Olha, e qual é que é o âmbito de atuação dentro com o projeto? Onde é que vocês começam? Onde é que acabam? Boa pergunta, muito boa pergunta. Basicamente, a Sapana, que quer dizer sonho em nepalês, exatamente como vocês o referiram, é uma organização não governamental para o desenvolvimento. E isto quer dizer o seguinte, temos uma utilidade pública, temos um estatuto de utilidade pública, mas na prática o que é que esta organização anda a fazer? Em Portugal, na altura que nós fundámos, que foi 20 de janeiro de 2012, e continuamos exatamente neste mesmo sistema jurídico, nós não podemos ser uma empresa social. E era sempre, e sempre foi, esse o nosso grande objetivo. Ou seja, basicamente, era não sermos dependentes e sermos capazes de ser totalmente autossustentáveis. A organização criou uma metodologia de desenvolvimento pessoal, ou seja, de perceber de que massa é que as pessoas são feitas, e começou a testar essa metodologia em 2012 com o público, com um grupo de pessoas que na altura, e hoje em dia continuamos, muito, ou seja, na crista da onda, era o tema que mais se falava, e foi com os desempregados. Porquê? Porque nos afeta
aos universitários que estão a acabar a universidade, afeta a geração de 50 anos, porque já é supostamente muitas vezes considerada velha demais e em vez de sábia, que esta transmutação de conceitos é fundamental. E depois temos em simultâneo pessoas que são famílias, agregados familiares, de um dia para o outro o pai e a mãe ficaram desempregados. Isto toca-nos a todos. E este toca-nos a todos foi fundamental para nós aparecermos no mundo. Foi fundamental para nós mostrarmos a nossa cara. Então é perceber que a empregabilidade muitas vezes é uma consequência de nós também não sabermos quem somos e o que é que andamos cá a fazer, quais os nossos talentos, o que é que vamos acrescentar ou numa empresa ou numa organização ou pura e simplesmente na nossa vida. E isto só para vos dar aqui um ponto que é o que é que nós pretendemos e o que é que nós pretendíamos e continuamos a lutar por. A partir do momento em que a Sapaná acreditou e acredita piamente que todos nós temos alguma unicidade, nós temos que a descobrir. Porque senão é como se fosse o desperdício humano. E é isto que a Sapaná, desde 2012, anda a tentar trabalhar e colmatar. Nós não queremos, nós falamos de desperdício, todo o tipo de desperdícios, mas eu acho que o mais, para mim pessoalmente, e repara, isto é sempre opiniões, não é? Isto é sempre muito parcial, aqui este ponto, para mim o desperdício mais assustador é o desperdício humano, tanto para os nossos filhos, como para os nossos pais, como para os meus pares, como para os meus círculos primários, como qualquer cidadão que está a ouvir e que vai ouvir a Anitta no trabalho. Porque a organização, a partir do momento em que percebeu isto, percebeu, espera aí, as pessoas muitas vezes estão desempregadas, mas antes disso sentem-se inúteis, com falta de autoestima, não sabem de todo porque é que fizeram as opções que fizeram no passado. E a nossa metodologia, que se chama iPath, ou seja, o meu caminho, o meu percurso, digamos, é uma metodologia que foi fundamentada, publicada em paper, em 2013, exatamente para nós justificarmos de uma forma tangível aquilo que andamos a fazer. A Sapaná do hoje é uma organização não governamental que tem um eixo que nós consideramos que é quase que a nossa missão social e onde nós trabalhamos 3 públicos principais: desempregados, reclusos e jovens, pessoas em situação de exclusão social e que pode ser normalmente em bairros sociais, ok? E depois temos 2 áreas que sustentam esta nossa missão, que é capacitação de capital humano dentro de empresas, através das competências comportamentais, ou seja, as miríficas soft skills, é trabalhar a empatia, a comunicação, a gestão de conflitos, mas com experiências transformacionais, não é uma coisa que fique somente num PowerPoint, com o devido respeito a quem faz esse tipo de formações. O nosso ADN não nos permitiu ficarmos só dentro de sala, temos que levar as pessoas a situações assim muito estranhas, que é o nosso eixo CORE, que é CORE, e depois temos uma terceira área que é fruto da partir do momento que as pessoas, os nossos talentos, que é quem nós chamamos os nossos desempregados, que são talentos em livre trânsito, têm várias ideias, esta nossa comunidade de pessoas tem várias ideias, e nós dizemos, que giro, estas ideias podem se tornar negócios sociais. Então criámos o nosso eixo de Super Solutions, também num âmbito e com o objetivo de criar aqui quase que um fundo de tesouraria de autossustentabilidade e mostrar ao mercado que é possível, sim senhora, com lucro, mas em simultâneo ser um negócio social. E basicamente é isto que nós temos feito, e considero que ainda com muito para aprender, mas temos tido resultados muito interessantes e muito bonitos. Carolina, qual é a tua visão da economia social? Olá! Oh, Ana! Obrigada, adoro essa pergunta. Ana, de alguma maneira nós já cruzámos outro tipo de conversas, não só aqui, mas há um ponto que eu acho que é fundamental, é quando nós estamos a falar sobre determinados temas, nós temos que ir à base dos temas e temos que ir à definição de conceitos. E definição de conceitos é muitas vezes suscetível de variedíssimas interpretações. Por isso, uma das grandes paixões que eu tenho é perceber a origem das palavras. E economia vem de gestão da casa, nomia. E a partir do momento em que nós sabemos isto, é muito interessante quando nós trazemos este conceito para cima da mesa, que é, se a gestão da casa, pode ser da minha casa, pode ser a casa-empresa, pode ser a casa-projeto, pode ser, basicamente é o nosso refúgio, é onde nós nos sentimos confortáveis, onde nós nos deveríamos sentir confortáveis.
A economia social é só aqui um acrescento, que é exatamente fazer a gestão da casa, mas acrescentar aqui um ponto que é trazer consciência social ativa, ou seja, é pararmos de ser cidadãos porque sim e sermos cidadãos ativos, cidadãos atentos, alerta e colmatar necessidades que nos apercebamos. É tornar as empresas cidadãs, é tornar os setores públicos cidadãos, é tornarmos os projetos de uma forma onde nós trabalhamos dentro, ou seja, trabalhamos as nossas pessoas, fazemos bem a nossa gestão de casa, fazemos bem a nossa capacitação de pessoas, porque estamos sempre a falar disto, que são grupos de pessoas. Nós estamos sempre a falar economia, estamos sempre a falar de pessoas, sempre. Uma empresa é um grupo de pessoas, um setor público é um grupo de pessoas, um governo é um grupo de contribuintes. Se nós pararmos e pensarmos, é trazer cada vez mais a palavra ativa, e isso implica educação e capacitação, ao tema economia social, ao tema economia. Por isso, social é só um acrescento para a palavra que eu acho que deveria ser somente economia. Nós notamos nos últimos anos, e provavelmente no último ano tem havido uma certa promoção deste conceito, não é? De economia social, principalmente na União Europeia, mas tu começaste isto antes, não é? E quais é que consideras que foram os teus principais desafios? Porque acredito que também tenha sido um conceito novo para muita gente e que provavelmente não foi aceito à primeira, ou não foi entendido à primeira. Querida Eliana, para já, obrigada por esse elogio, de alguma maneira, sendo que a economia social tem mais de 30 anos, ou seja, a economia social sempre existiu. Eu sou uma mera marionete num tema que me apaixonei. E isto é muito importante deixar essa mensagem. O que eu acredito é que, reparem, nós estamos sempre a falar de um país onde nós não nos podemos esquecer de onde é que este conceito de economia social, que muitas vezes está agregado ao conceito de solidariedade e que não tem nada a ver. Nós não podemos esquecer que Portugal é um país com uma enorme influência da Igreja Católica. E foi onde a solidariedade começa, ou seja, é onde este conceito de sermos solidários e ajudarmos o próximo tem muitas raízes, tem muito sustento. Por isso, para te responder, a Carolina Almeida Cruz não é a Carolina que tem, ou seja, que encontra adversidades. O que eu sinto é qualquer tema que nós traigamos, que seja um bocadinho fora daquilo que nós estamos habituados a ouvir, é o desconhecido. E o desconhecido, eu acho que, isto eu sinto, quer dizer, o ser humano é resistente à mudança, mas os portugueses são muito resistentes à mudança, e sinto que por variedíssimos motivos, e somos resilientes, mas também somos muito resistentes, e por isso a sensação que eu tenho é, em muitas situações, as pessoas diziam que eu era uma lírica, que era uma sonhadora, continuo a dizê-lo, que eu acho muito bonito, porque eu não deixo de ser. Mas, reparem, quando é algo que é visceral, nós não colocamos em causa. Nós questionamos, mas não colocamos em causa, que é muito distinto. E então, isto para dizer que os principais desafios foram com pessoas que estão habituadas a fazer de uma determinada forma e que de repente olhar para o lado é extremamente desafiante. E eu acho que é por aí, mas eu acho que é tudo também uma questão de educação, e eu acho que isso é a base de tudo. Quer dizer, nós não falamos sobre economia nas nossas escolas, pelo menos na minha geração eu não falava, e acho que seria fundamental trazermos este papel de cidadania ativa e não criarmos só um mundo muito capitalista, mas ser sim capitalista consciente. E por isso os enormes desafios que surgem, que é quando nós estamos habituados a um conceito e alguém não a Carolina, mas várias outras pessoas trazem uma nova perspectiva, olhamos de lado, é normal. Mas por outro lado também consegues mover e atrair, imagino que muita gente que sente aqui o certo realizar de um lado mais humano, eu diria. Obrigada, e eu acredito que aquilo que nós queremos verdadeiramente construir através da Sapaná e várias outras entidades que estão a fazer um trabalho, têm estado a fazer um trabalho excepcional, a economia de propósito. É não só social, mas trazer aqui o verdadeiro conceito de propósito, é nós sermos maiores do que o nosso ego. E um tema que se falou, que falei até individualmente com a Ana, exatamente, muitas vezes isso acontece quando
quando os seres humanos são pais ou mães. A causa de vida deixa de ser somente individualista e passa a ser superior a nós mesmos. E imaginem o que é trazer isso a um conceito de economia, onde nós estamos habituados ao conceito do euro somente. Por isso, é isso que acredito piamente. E isto é uma coisa que é muito crença pessoal e que, curiosamente, quando nós estamos tão vincados naquilo que acreditamos, é curioso que olhamos para o lado e há pessoas que acreditam exatamente de igual forma e trazem isso e dão braços e andamos de mãos dadas. E hoje em dia é uma comunidade de gente muito gira. Não num conceito de seita, mas num conceito sim de estarmos par a par e de co-construirmos, de co-criarmos e de educarmos e sermos educados, que é fundamental esta humildade também. É giro que tu falas aí no envolvimento das outras pessoas, de criar uma comunidade. Vai completamente numa das perguntas, na direção de uma das perguntas que nós queríamos fazer-te, que é como é que tu envolves os outros parceiros, os outros influenciadores, os vários participantes na comunidade, nessa tua visão e na tua missão, na tua e da Sapaná? Ana, de alguma maneira, eu acho que as pessoas, as pessoas acreditam que a missão é delas. Imagina, a partir do momento em que estão perto, uma das frases mais giras que eu ouvi a definir a Sapaná é: olha, opa, é que a sensação que nós temos é que estamos aqui num oásis. E a partir do momento em que nós somos um oásis de alguém, isto é muito positivo ou assustador, porque de alguma maneira demonstra que muitas vezes as pessoas se sentem num deserto, mas sentimos, todos nós. E acredito piamente que as pessoas, como têm um sentimento de posse face à Sapaná, deixa de ser a organização da equipa Sapaná e passa a ser uma organização minha. Então vamos supor, aquela pessoa diz assim: porque nós Sapaná. E quando a pessoa diz nós Sapaná, independentemente de fazer parte da equipa, já ganhamos. Já ganhamos. Já está envolvida. E não é o já ganhamos de género, já fazes parte da seita, não é isso? É exatamente a capacidade. Aquela pessoa alinhou os seus valores aos nossos e os nossos valores aos dela. E se nós pudermos ser um oásis às vezes, que bom! E é aí que nós envolvemos. É a capacidade que nós temos de sermos de todos impermeáveis. Porque nós não estamos de todos estanques. E então, a Sapaná é de todos. É de todos aqueles que a querem acarinhar. É de todos aqueles que a querem criticar. É de todos aqueles que verdadeiramente olham para ela e dizem: eu acho que vocês deviam fazer melhor do que. É aqueles que nos dão os parabéns. É aqueles que não gostam de nós. Porque fazem com que nós sejamos ainda mais profissionais. Que sejamos mais conscientes. E essa comunidade vem daí. Vem de pessoas que nos adoram, pessoas que não gostam assim tanto e pessoas que nos fazem ser uma referência por causa deles. Porque eles dizem: nós recomendamos-vos, nós estamos sempre a recomendar-vos, por isso vocês têm que cumprir um bom trabalho. A partir do momento em que isto acontece, já deixa de ser a organização da Karina, do João, da Alexandra, da Marta, da Carol, do Duarte, da Sofia, temos 2 Sofias, da Mafalda, da Patrícia, passa a ser da Andreia, passa a ser uma organização de todos nós. Então nós, Sapaná, ok, então é assim que nós envolvemos, é esta capacidade que nós temos de permitir que a organização seja verdadeiramente toda a gente. É mesmo muito poderoso. E é bom ver o concretizar. Não, é bom ver o concretizar, porque eu venho de um percurso profissional, corporativo, multinacional, mas que, por um lado, e na sua fase inicial, transmitia isso de alguma forma e é interessante ver e dá-te esperança quase ver que numa multinacional tu também consegues identificar-te com a missão, e a missão era melhorar a vida das pessoas no seu dia-a-dia. Obviamente que ao longo do tempo, depois se calhar vais perdendo um bocadinho dessa magia e vais-te embrenhando demasiado, mas eu acho que é possível e o que fazes com a Sapaná, eu acho que também é uma inspiração para as várias empresas, porque trazer deste lado humano, esta visão mais, chamemos-lhe social, eu acho que é humana, eu acho que é isso que envolve as pessoas e faz com que depois
tudo funcione e estejam todos dedicados à causa, não é? E a causa, neste caso, é uma causa muito social, mas não impede que outras empresas que não tenham, não é? Que não tenham como prioridade isso, deixem de explorar também este lado de envolver as pessoas e de as motivar para algo superior. Eliana, isso está a acontecer, sabes? Há empresas nossas parceiras fantásticas e que são referências de melhores práticas para a Sapaná. Reparem, nós não inventámos nada, nós fomos beber daqueles que fazem bem. E se nós pudermos ser de alguma maneira uma indicação, uma orientação e fazermos o melhor que nós conseguimos, e reparem, Eliana e Ana, é desafiante, gestão de pessoas é extremamente desafiante e certamente a minha equipa, se estivesse aqui, diria que eu falhava com eles várias vezes ao dia. Veridíssimas. Mas ao mesmo tempo o que eu sinto é que tem que ser com o coração, tem que ser muito com o coração aberto e melhorarmos dia após dia. Porque reparem, a Carolina de 2012 não é a Carolina deste ano. Não é de todo. Nós vamos aprendendo fazendo. Eu sinto que tenho estado a evoluir nisso. Porque muitas vezes nós não valorizamos a nossa equipa, nós esquecemos de celebrar a nossa equipa. E isto acontece. No ritmo, acontece. E não pode acontecer na rotina. Nós temos que nos lembrar todos os dias porque é que estamos onde estamos. E falha minha muitíssimas vezes. Por isso isto para dizer, Eliana e Ana, que muitas vezes eu sinto que tenho que fazer ainda melhor, ou seja, tenho que fazer muito melhor do que faço, mas a equipa, a partir do momento em que tem a abertura para me criticar e para co-construir, não é? E para me fazer críticas, se tiver eu atenta e com escuta ativa, é maravilhoso aquilo que se consegue e é poderoso o que um grupo de pessoas inteligentes e com o coração no sítio certo conseguem fazer. É mágico. É engraçado porque estás agora a falar, no fundo, da tua equipa, não é? E do valor que cada um traz. E nós queremos te perguntar, já percebemos que a equipa é um deles, quais são os recursos que consideras fundamentais para gerir o projeto Sapaná e dar-lhe visibilidade, impulsioná-lo, claro. e conseguires ter, se calhar, depois essa alavancagem para chegar às empresas maiores? Ana, há vários tipos de recursos essenciais. Eu diria que o principal e aquele que eu não vivo sem são pessoas. Sendo que o primeiro, e vamos aqui ao círculo primário, é a equipa. A equipa no seu todo, a equipa com o coração no sítio certo, extremamente competentes, com a possibilidade de estarem sempre a receber formações externas, porque é muito importante isso. Eu sinto que a minha equipa tem evoluído constantemente por eles mesmos, ou seja, não é nada carolinense, é por eles mesmos, é exatamente pela capacidade que eles têm de estarem sempre a querer saber mais. E depois as pessoas que nos são externas, ou seja, os nossos parceiros, aqueles que nós chamamos os sapónicos, são aquelas pessoas tipo Anas da vida, que estão assim de mão dada connosco. Estes são, eu diria que é o recurso principal, são pessoas que são os nossos embaixadores, pessoas que são a nossa equipa, pessoas que são os nossos parceiros. E depois há um segundo recurso que é nós termos uma excelente capacidade, ou seja, o nosso recurso, o nosso produto tem que ser excepcional. E o ser excepcional é muito tramado. Desculpe, está aqui a haver barulho, peço imensa desculpa. Este recurso ser excepcional, este produto ser excepcional depende muito, mais uma vez, da equipa, mas nós aí temos que ser profissionais, porque reparem, o dinheiro vem, muitas vezes, no nosso caso específico, é isto que nós temos sentido, a angariação financeira para a organização, ou seja, deste recurso financeiro, é a angariação de pessoas. O que verdadeiramente fascina as empresas com quem nós trabalhamos são as pessoas que estão lá a representar aquela empresa e que dizem apaixonámos-nos por aquela pessoa Sapaná, ou porque nós fomos recomendados por alguém que acreditou na organização mais do que nós mesmos, que isto também acontece, mas basicamente é muito, ou seja, muito no intuito de a nossa angariação financeira, antes de mais, é a angariação pessoal. E por isso, garantir excelência, ter um ótimo produto e, obviamente, o recurso financeiro que nos permite, e quando eu digo recurso financeiro estou a falar independentemente de nós angariarmos euros ou nós angariarmos uma sede para a organização. Porque é um custo não financeiro, pode não nos sair da nossa conta, mas é uma poupança, porque aquela sede tinha um custo.
Por isso, quando eu estou a falar de recursos financeiros, estou a falar tanto de custos não financeiros como custos financeiros. E por isso diria que eram estes dois, ou seja, estes três: recurso, pessoas, que eu não gosto de chamar de recurso, mas vamos chamá-lo. Segundo, produto, sermos excepcionais e verdadeiramente acrescentarmos, porque se a Sapaná não tiver um produto muito bom, então não tem uma posição no mercado. Porque nós não, quer dizer, ou não tem posição no mercado, ou o nosso produto não é assim tão bom, ou nós temos que adaptar a um outro público-alvo. Por isso é fundamental que o nosso produto seja verdadeiramente viável e interessante para o mercado. E um terceiro ponto que é recursos financeiros. Sem dúvida alguma. E como é que tu tens feito para gerar visibilidade, notoriedade do projeto? Tens usado a tua base de pessoas e o boca a boca, ou tens também outro tipo de ações que vais promovendo? Eliana, se tu parares para pensar, fazes esta pergunta a 100 pessoas na rua, ninguém sabe quem é Sapaná. Ou seja, a comunicação externa da organização é péssima, na minha opinião. É um dos nossos pontos muito fracos. Comunicação externa da organização em termos mediáticos é muito má, e vou-te explicar porquê. Quer dizer, não te vou explicar porquê, vou-te dizer. Até então, eu sou muito comedida, e há uma expressão que eu utilizo muitas vezes, eu vou tentar ser muito clara, porque eu não quero chocar. E a minha equipa, se estivesse aqui, acho que me dava um estalo. Basicamente, eu gosto de me chamar rato de esgoto. E eu vou explicar o que é que eu quero. Eu sei, já estou a ouvir as vossas caras, não sei. Eu gosto, sabe, os ratos de esgoto são aqueles que nós não vemos. São aqueles que estão sempre por baixo, estão na base de uma cidade, mas estão por baixo da base. E vão construindo e de repente só aparecem caso haja uma grande catástrofe. Pronto, a organização Sapaná tem-se posicionado mais ou menos assim. Ou seja, só quando existe alguma coisa que verdadeiramente nós queiramos comunicar ao mundo é que nós aparecemos. A nossa comunicação externa de forma a angariarmos clientes e parceiros é muito boca a boca. E sabem uma coisa? Temos sentido que é muito mais eficiente. Ou seja, nós entramos de uma maneira quase que imediata numa empresa, por exemplo, quando nós somos referenciados. É imediato. As pessoas vão já de coração aberto para nós. Já sabem, sim, já sei o que é que vocês fazem. Olha, aquele meu colega que teve na sua formação, gostou muito disto e estão a perceber. Ou seja, para nós, a organização funcionou muito melhor do que irmos propriamente bater à porta. Agora, comunicação externa temos que evoluir para ontem. É fundamental. Não no âmbito mediático, mas no âmbito de comunicarmos aquilo que andamos a fazer de bom e de menos bom. Porque é muito importante também dizer aquilo que nós não fizemos bem e que não fazemos bem. É importante comunicar até para as pessoas não repetirem. Por exemplo, que a nossa aprendizagem até então seja um exemplo para o que não fazer. Em muitos casos, por exemplo, comunicação externa à organização Sapaná é uma plena desgraça. Responsabilidade, Carolina, sem dúvida alguma. Mas, por exemplo, agora, em termos de quando nós comunicamos, normalmente as pessoas gostam e têm saudades. É giro. Ou seja, que giro, apareceram na televisão, já não vos víamos há muito tempo. Mas isto não é positivo, isso não é uma coisa regrada, não é uma coisa sequer com método, e deveria ser. Nós falhamos muito aí, por exemplo. É dos maiores desafios que nós temos. E eu não sei fazer melhor. Falando agora no dia-a-dia, no arregaçar as mangas e pôr mãos à obra, como é que tu geres o teu negócio, os teus projetos, a agenda, o teu dia? A verdade ou a mentira? Eliana e Ana, eu sou o perfeito caos. Eu não tenho relógio. Ponto 1. Eu não acredito a partilhar isto aqui num podcast. Isto ainda por cima vai ficar gravado. Eu sou um perfeito caos. Eu não tenho relógio. E o meu telemóvel está sempre sem bateria. Ou seja, uma pequena desgraça. Basicamente, eu não tenho horários. Eu não tenho filhos nesta altura. E isto é muito importante. Ou seja, eu não tenho filhos. E por isso tenho uma agenda tenho uma vida pessoal, mas não tenho... Reparem, não tenho obrigações externas. E isso é importante eu verbalizá-lo. Então o que eu tenho feito é... Vou organizando a minha semana consoante os projetos que venham. Mas trabalho desde muito cedo e deito-me muito tarde.
trabalho muito, tenho muito pouca vida pessoal nesta fase. Por exemplo, MBA também não ajuda. Tenho muito pouca vida pessoal, ou seja, e isto eu verbalizo não com orgulho, com vergonha até. Mas reparem que o equilíbrio, eu não distingo vida pessoal da profissional nesta altura do campeonato, eu não consigo distinguir. Eliana e Ana, eu tenho muita dificuldade. E reparem, obviamente que isso é criticável, mas eu não sei alguma vez sequer distinguir. Porque eu posso estar num jantar de amigos e pode surgir falar da Sapaná. Ou posso estar num dia útil e não estar a trabalhar para a Sapaná. Estou a ser clara? Ou seja, não sinto essa obrigação de distinção. Por isso sim, é um caos, Ana. A verdade é esta. Que vergonha. E no teu dia-a-dia, imagino que tenhas, apesar de não teres filhos, não é? Eu e a Eliana, quando nos referimos à rede de apoio, pensamos nos avós, nas escolinhas, mas apesar de não teres filhos, também deves ter uma rede de apoio. Tenho. Qual é a tua rede de apoio? Minha equipa e a minha família. Sem sombra de dúvidas. Ana e Eliana, para mim, família, são os meus melhores amigos, também estão lá incluídos, são tipo meus irmãos. Família não é só sangue, não é só biológica, é uma família que fomos co-construindo uns com os outros. Tenho muito poucos grandes amigos, a maioria estão fora de Portugal, mas o meu grupo de amizades, eu tenho 2 grandes amigas, uma em Londres e Rio de Janeiro, que ela está sempre a viajar, que é consultora, e tenho outra pessoa que trabalha e que vive na Holanda. Estas 2 pessoas são muito especiais na minha vida, e as minhas 2 grandes amigas, e nós falamos praticamente diariamente. Uma delas é cofundadora da Sapaná e outra está no Conselho Fiscal da organização, ou seja, somos mesmo, elas fazem parte da minha vida, estão muito próximas, são as minhas maiores críticas, e isso é muito importante, mas são a minha rede de apoio no sentido de apoio emocional muitas vezes, porque Ana e Eliana nem todos os dias são sorrisos, e precisamos muito. E a rede de apoio não é só agilizarem-me, como o meu pai, que é um amor, que leva o meu carro ao mecânico, por exemplo, safa-me aí, se for preciso, mas também quando eu posso ligar às 2 da manhã à minha mãe ou ao meu pai. Isto não tem preço. Estavas a falar e também o facto do teu projeto do Sapaná ser a tua vida pessoal também, não é? E estar muito interligada e faz-me pensar que acaba por ser uma realidade muito, muito comum aos empreendedores. E não sei se aqui faria a distinção de género, ok? Mas sinto que é uma classe quase que acaba por tentar concretizar um sonho, um ideal, numa forma de empreendedorismo e acaba por ser um mal geral nesse aspecto. Tu terias alguns conselhos a dar a quem está no mesmo percurso? A minha avó já morreu há muitos anos, infelizmente, era tipo uma mãe para mim, está muito presente. Ela dizia: filha, nunca dou conselhos. E eu mantive essa frase numa grande premissa de vida. Vou dizer sim o que é que eu fiz erradamente e que se calhar hoje em dia voltaria atrás. Porque há coisas que me arrependo de ter feito da forma que fiz. Primeiro, nós assumirmos que o amor nos toca à porta várias vezes. Se nós acreditamos numa relação, lutar por ela como se lutássemos pelo nosso projeto. Isso é muito importante. Ou seja, nós não nos cortarmos as pernas no amar e ser amado. Esse é o primeiro ponto que eu diria. Tenho 30 anos e sinto que o amar e ser amado é a melhor coisa do mundo. Não há sapanás que o valham. Isso é a primeira coisa que eu acho que tocaria aqui. Segundo ponto é: o mundo não acaba amanhã. Podemos respirar. Devemos celebrar, mas quando é para ir abaixo, não devemos ir abaixo com tudo. Devemos sentir, mas respirar. Respirar, porque a vida verdadeiramente não acaba amanhã. E o terceiro ponto é: a única pessoa que comanda a nossa vida somos nós. Responsabilizar os outros não vale a pena, porque as variáveis externas são coisas que nós não podemos, sem dúvida alguma, controlar, como por exemplo, imaginem um maremoto, Sapaná. Se acontece alguma coisa, um sismo, a Sapaná, onde está sediada, o prédio pode cair. Mas aquilo que não nos pode abanar é a nossa missão, a nossa consciência e a nossa vida de escolhas. E isso para mim é, diariamente, agradeço eu fazer as minhas próprias escolhas, ser livre na minha prisão criada por mim.
porque é fundamental. São as 3 coisas que eu diria. Carolina, em jeito de conclusão, diz-nos onde é que os nossos ouvintes te podem encontrar. O meu Facebook, que é Carolina Almeida Cruz, e depois o meu e-mail, que podes obviamente partilhar, Ana, terei todo o gosto, e temos um Facebook da Sapaná e vamos ter o site publicado daqui a muito pouco tempo da organização, onde vocês conseguem ter acesso àquilo que fazemos e onde estamos. O nosso site teve aí umas mudanças radicais, por isso é que demorámos mais tempo do que prevíamos, mas acho que vai ficar pipoca, por isso espero que gostem. E basicamente é sapaná.org, é assim que estamos no Facebook, e o meu nome no Facebook é Carolina Almeida Cruz, por isso estou completamente disponível, mesmo que não responda em 24 horas, tento responder em 48 e estou cá. Eu tenho aqui um pequenino comentário a fazer em relação ao Facebook da Carolina, que é o seguinte: a Carolina envia um pedido de amizade, a pessoa vai e responde que sim, claro, e depois o Facebook avisa que não dá, porque a Carolina já excedeu o número de amigos. Não, Ana, mas já somos amigas lá. Já, sim, senhora. Carolina, não podemos deixar de agradecer a partilha e, acima de tudo, a inspiração, porque acho que hoje ficamos todos um bocadinho mais ricos. Obrigada mesmo, de coração. Obrigada. Obrigada a nós. Beijinho a todos. Um grande beijinho. Beijinho para ti. Deus. A Anitta regressa ao trabalho a cada 2 semanas com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, com boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no anitanotrabalho.com. Aí poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta. Ou então no Facebook, facebook.com/AnittaNoTrabalho. Adicionalmente, podem encontrar-nos nas nossas plataformas profissionais. A Billy com o airdesignstudio.com ou no Instagram com AIR_Billy, ou então a Eli na nautilo.net e na obviusmag.org. Até à próxima! Adeus, até à próxima!